Sobre esse vídeo, abordaremos o assunto de o que é um aquário, tá? De onde vem a palavra aquário, acessórios, manutenção, peixes, tá? Aquário em casa, tá? O que eu preciso saber antes de comprar ou adquirir um aquário? É bom ter um aquário em casa? Por que devo ter um aquário em casa? Conheça 7 hábitos para quem tem um aquário. Tipos de aquário que você pode ter em casa. Onde devo colocar um aquário em casa? Há algum lugar específico? Quanto tempo dura a vida de um peixe de aquário? Estou pensando em montar um aquário? Saiba quais peixes podem viver juntos no aquário, no espaço do aquário. Então, sobre esse vídeo também, conforme o andamento, vamos apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil, tá? Com faunas, tamanhos e tipos diferentes. Carmona Aquarismo. Ter um lindo aquário em casa é o desejo de muita gente, tanto pela paixão por peixes e outros animais aquáticos, quanto simplesmente por causa da estética que o viveiro traz para o ambiente. É bom ter um aquário em casa? Sim, mas é necessário trabalho, dedicação, alguns conhecimentos específicos, afinal, várias vidas estarão no tanque cheios de água em sua residência. Por que ter um aquário em casa? Você sabia que ter um aquário em casa também é uma questão de bem-estar e saúde? É o que diz uma pesquisa realizada pela American Pet Products Manufacturers Association, que é a Associação Americana de Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação. De acordo com o estudo, o aquário pode reduzir significativamente os níveis de estresse, pressão alta, ansiedade e tensão muscular dos moradores. Além disso, ele ajuda no combate à insônia e traz paz ao lar. Isso mostra que ter um aquário em casa vai muito além da estética. No entanto, conforme falamos anteriormente, alguns cuidados são necessários para manter a limpeza e a saúde dos peixes. Então vamos conhecer agora 7 hábitos para quem tem um aquário. Você sabia que existem alguns hábitos rápidos que você deve tomar no dia a dia com o seu aquário? Tá? Então reunimos aqui 7 exemplos que vão garantir a saúde e a limpeza dele. 1. Realize a manutenção da água com muita frequência. 2. Evite o excesso de peixes no aquário. 3. Limpe o aquário com muita frequência. 4. Pergunte a um especialista sobre o filtro ideal para o tamanho do seu aquário. 5. Escolha espécies compatíveis para os animais terem boa convivência, peixes compatíveis, tá? Em matéria de comportamento, tamanho. 6. Ofereça somente a alimentação indicada para os peixes do seu aquário. 7. Mantenha a tampa do aquário sempre fechada. Tipos de aquário que você pode ter em casa. A princípio, escolher um melhor modelo de aquário para casa é o primeiro desafio. Isso porque existem diversos tipos disponíveis no mercado, com tamanhos e formatos bem distintos. A principal regra é: quanto mais peixes você deseja ter, maior deve ser o viveiro ou seu aquário.
Além disso, o espaço reservado para o aquário em casa deve ser levado em consideração, né? Então, vamos ver agora os principais tipos de aquário. O aquário quadrado ou retangular são os tipos mais comuns. É possível encontrar aquários de diversos formatos, mas os mais comuns em lojas especializadas em aquarismo são os quadrados e os retangulares. Normalmente são indicados para todos os tipos de espécie e ficam elegantes em qualquer lugar da casa. 2. Aquário na parede, uma tendência mundial. Esse modelo de aquário em casa vem ganhando popularidade no ramo de decoração. Ele pode ser colocado no quarto, na sala de estar e até na cozinha. Inclusive é perfeito para ser usado como divisão entre dois cômodos, como sala e cozinha, por exemplo. 3. Mobília de aquário, um aliado da decoração. Existem alguns modelos de aquário em formato de mobília que podem decorar a sua cozinha ou até a sua sala de estar, como uma bela mesinha de centro ou lateral, o que melhor combina com o seu decor, na sua decoração. 4. Aquário em formato de quadro, diferente e luxuoso. Outro tipo que vem ganhando popularidade é o aquário quadro, muito descolado, moderno e muito inovador. Inclusive, uma dica é colocar uma boa iluminação, uma lâmpada branca de LED, por exemplo, próxima a ele. Onde devo colocar um aquário em casa? Há algum lugar específico? Então, comprei o aquário. Onde que eu devo colocar esse aquário? Qual é o melhor lugar para deixá-lo em casa? Provavelmente o lugar perfeito fica na parte social da casa, em frente à sala de estar, jantar ou no hall de entrada, dependendo do tamanho da residência e do modelo escolhido por você. Nesses ambientes, o aquário tem uma participação muito maior na decoração da casa. No entanto, é preciso ter cuidado em relação à exposição ao sol. Além disso, evite colocá-lo próximo de aparelhos de som, como home theaters, por exemplo. É bom ter um aquário em casa, né? Já falei desse assunto, mas é sempre bom ressaltar. De acordo com o estudo, o aquário pode reduzir significativamente os níveis de estresse, pressão alta, ansiedade, tensão muscular dos moradores da casa onde tem um aquário. Além disso, ele ajuda no combate à insônia e traz paz ao lar. Isso mostra que ter um aquário em casa vai muito além da sua estética. Quanto tempo dura a vida de um peixe em um aquário? Até 15 anos, né, de acordo com a espécie, né? Mas isso deve-se à expectativa de vida do peixe, tá? Que você está colocando no aquário, e também dependerá não só da sua espécie, como também dos cuidados oferecidos pelo seu dono. Para ter uma ideia, os peixes em cativeiro, né, ou no aquário, podem viver desde algumas horas ou até 10 ou 15 anos. Tá? Então, às vezes a gente acaba de comprar um peixe na loja do aquário e no outro dia, às vezes o peixe morre. O que aconteceu? Tá? Então, é isso que digo assim, qual que o conhecimento que a gente deve ter? O tipo de água, tá? A água que aquele peixe que a gente comprou, tá? É de acordo com a água do nosso aquário, isso eu digo em pH, tá? pH, GH, QH, tá? Então, antes de comprarmos um peixe para o nosso aquário, nós devemos sempre, antes de comprar esse peixe, analisar a água do nosso aquário antes. A água do nosso aquário é ácida, a água do nosso aquário tem um pH neutro,
tem um pH alcalino, tá? O QH, o GH, né? Qual que é a fauna que já está no nosso aquário? Então, se eu tenho um aquário com um pH extremamente ácido, tá? E eu compro um peixe que é de um pH natural alcalino, esse peixe vai morrer, tá? Checar a temperatura também da água ao colocar o peixe no aquário, né? De acordo com alguns aquaristas aí experientes, né? Deve-se fazer a introdução do peixe novo ao aquário, também estabilizando a temperatura, né? Então, muitos deles, o que é que fazem? Abrem o recipiente, né? Geralmente é um saquinho plástico, colocam boiando na água do aquário, tá? Para o quê? Para essa água que está no saquinho, né? Ela vai reagindo e se modificando a temperatura do ambiente do aquário, tá? Bem como o pH também, né? Você vai misturando um pouco a água do aquário dentro do saquinho para ir mudando lentamente, gradativamente o pH do seu aquário. Alguns aquaristas também costumam fazer a quarentena do peixe, né? Antes de colocar no aquário, tá? Porque esse peixe também pode vir com alguma doença, tá? Mesmo de alguma loja de aquário, né? E isso vai transmitir doença aos outros peixes do aquário. Pensando em montar um aquário, né? Saiba quais peixes podem viver juntos no espaço. Ao montar um aquário, precisamos providenciar o recipiente, filtro, elementos decorativos e o mais importante, os peixes. Mas quais peixes eu posso criar no aquário, né? Peixes de espécies diferentes podem viver harmonicamente em um aquário? Eu posso ter peixes de espécies diferentes? Saber quais peixes podem viver junto no aquário é importante, não apenas para evitar brigas, mas também para poder oferecer uma alimentação adequada e até controla o pH, né? E até controlar o pH da água. Então, antes de montar o seu aquário, que tal saber quais tipos de peixes podem ficar juntos do aquário? Confira os fatores a serem considerados para escolher os seus peixes. De acordo com o temperamento, é preciso pesquisar o temperamento do peixe antes de montar o seu aquário. O ideal é não colocar peixes territorialistas, como os ciclídeos africanos e o beta, por exemplo, com outros peixes territorialistas no aquário, porque a probabilidade de ter briga é grande. Então, antes de escolher, identifique-se que os peixes que você está cogitando criar são calmos e possam viver juntos, sem conflitos. De acordo com o tamanho do aquário, outro fator importante para a escolha dos peixes para o seu aquário é o tamanho do recipiente onde eles vão viver. Se o aquário for grande, com bastante plantas e muitas barreiras visuais, o ambiente acaba ficando repleto de barreiras físicas. Um aquário com muitas barreiras físicas não é necessariamente ruim. Na verdade, ele é o mais adequado para quem quer muito colocar peixes territorialistas no mesmo ambiente, né? Porque faz com que os peixes também tenham lugar onde se esconder, né? Quanto maior o espaço e com mais barreiras físicas, menor a chance de briga, ou seja, até a decoração é importante nesse tipo de situação, de acordo com a condição química da água, né? Escolha peixes de acordo com a condição química da água. Enquanto alguns peixes precisam de pH mais elevados para viver bem, outros precisam de
pH, né, menos elevados. Então, outro fator a ser considerado antes de adquirir os peixes é a compatibilidade quanto ao pH da água, tá? Então, você quer uma fauna de pH ácido ou uma fauna de pH alcalino, ou peixes que suportam até o pH neutro para ácido ou pH neutro para alcalino. Um exemplo, peixe tetra cardinal, por exemplo, vive em águas de pH de 4,6 a 6,2, ou seja, é um pH ácido, tá? Um 4,6 até chega a ser um pH bem ácido. Já os ciclídeos africanos, eles precisam de um pH que varia do 7,4 até 8,4. Então, de um alcalino fraco até um alcalino extremamente forte. Tá? Nesse caso, a água é alcalina. Peixes de acordo com o comportamento. Até o comportamento dos peixes precisa ser levado em consideração, né? O acará disco e o acará bandeira, por exemplo, né? Tem nomes parecidos. Eles são peixes amazônicos, tá? E vivem em um pH semelhante. São peixes de pH ácido, tá? Geralmente peixes amazônicos, né? Naquela região são peixes de pH ácido. Só que eles têm, o acará bandeira e o acará disco, têm comportamentos opostos. Enquanto o acará disco é um animal mais tranquilo e que demora mais para se alimentar, o acará bandeira é agitado e rápido. Tá? Quando a ração cai e afunda, o primeiro vai até o fundo pegar a ração com muita calma. Então, o acará disco, né? Ele vai até o fundo pegar a ração com muita calma. E o outro não quer esperar o acará bandeira, ele vai com mais rapidez. Essa diferença de comportamento diferente pode dificultar os cuidados diários. Tá? Não há como falar de comportamento sem mencionar a agressividade. Tá? O peixe beta, por exemplo, né? Ele é conhecido pela sua agressividade. Então, ao planejar montar um aquário com essa espécie, eu quero ter um beta, eu preciso pensar bem antes, né, de tomar essa decisão de comprar o beta. O maior problema do beta é com machos da mesma espécie, ou seja, nunca coloque 2 betas machos no mesmo aquário. É possível que o beta tenha uma vivência mais tranquila em aquários maiores, desde que outros peixes sejam pacíficos. Se juntar o beta e outro peixe agressivo, provavelmente quem vai acabar sendo agredido é o beta. Uma das combinações possíveis é o aquário com peixes do grupo dos poeciclídeos, né? Quais são os peixes aí? Exemplos de poeciclídeos é o espadinha, o espada, o plati, molinésia, né? Além da harmonia quanto ao comportamento, eles são compatíveis em relação à química da água, tá? Os poeciclídeos são inclusive conhecidos como peixes para iniciantes. Então, se é o seu primeiro aquário, que tal começar com os poeciclídeos, né? Da espécie poeciclídeos platis, molinésias, né? O espadinha. Além de tranquilos, eles também combatem larvas de insetos que possam fazer a postura em um aquário aberto. Eu devo ir a uma loja especializada, tá, para comprar o meu primeiro aquário? Se você tiver dúvidas quanto à montagem do aquário, consulte uma loja especializada, tá? E eu digo assim, toda informação é sempre bem-vinda, tá? Existe muita informação boa no YouTube, né? Com muitos canais especializados, grandes aquaristas aí com muita experiência, né? Que vão passar muitas lições aí para que você mantenha um aquário aí mais saudável, mais bonito e garanta a saúde dos seus peixes, né?
Então, se já tiver comprado o aquário, né, leve uma foto e as medidas. Isso vai ser importante para orientações mais específicas, né? Então vale lembrar, né, antes de comprar o aquário, onde que eu vou colocar o aquário em casa? Né? Porque geralmente vou comprar um aquário pequeno, eu tenho espaço para esse aquário, eu moro num apartamento, né? Tem um lugar específico na minha sala, né? Existem aquaristas aí que eu já vi que tem o aquário até no quarto, né? Que a pessoa gosta de estar vendo o aquário, né? Então é sempre bom ter um planejamento. Então vamos falar agora sobre o aquário, né? O que é o aquário? O aquário é um recipiente capaz de conter água, possuindo pelo menos uma de suas paredes feitas de algum material transparente, de vidro ou acrílico. Então, o que significa isso? Um aquário não significa que ele tenha que ter todos os lados de vidro ou acrílico, né? Existem os aquatanques, né, que eu já vi aquários feitos também com azulejo, tá? Em que a pessoa põe o vidro na parte da frente do aquário, né? Tá? Eu já vi aquários também, aí já é um tipo aquatanque, né? Aquaristas criando aí peixes em caixa d'água, né? Em recipientes quadrados em que a visão é pela parte superior de cima, tá? Além disso, é dotado dos componentes mecânicos que tornam possível a recriação de ambientes subaquáticos de água doce, tá? Do mar ou salobra, e a manutenção de formas de vida correspondente a esses ambientes, com peixes, invertebrados, plantas, etc. Os aquários mais básicos são de plantas retangulares, né? Que são compostas por paredes de vidro, tá? E eles são colados com silicone, tá? O vidro, né? O antigo conceito de aquário como sendo uma simples bola de vidro com uma abertura circular em cima e fundo plano, na qual se mantinham peixinhos coloridos em água, foi largamente ultrapassado. Aquela propaganda tinha aquela forma redonda, né? Geralmente tinha um peixe Kingel dentro do aquário, né? A gente via até nos desenhos, né? Dos desenhos animados, o aquário daquele jeito ali, ele redondo, sem oxigenação, sem nada, e com um peixinho dourado dentro desse recipiente. As condições ambientais não eram, nesse caso, controladas, tá? E para manter os animais vivos, a água tinha que ser trocada em períodos regulares, por água limpa e sem cloro, já que não possuíam nenhum sistema técnico de filtragem desta, né? Então, por exemplo, o que está falando nesse texto? Eu preciso ter, obrigatoriamente, os acessórios necessários, o aquário, eu preciso ter a filtragem? Bem, se o meu aquário, se eu tiver uma fauna bem pequena, tá? E eu tiver bastante água, eu não vou precisar necessariamente de uma filtragem, tá ok? Só que eu preciso garantir que essa água tenha uma biologia, né? Que ela tenha livre do cloro, tá? E eu vou ter que fazer o quê? O que é a troca de água em períodos regulares, né? A famosa TPA, troca parcial de água. Então eu vou ter que praticar essa TPA mais vezes. De onde vem a etimologia? De onde surgiu a palavra aquário? Tá? Como nasceu a palavra aquário? A palavra aquário resulta da junção do termo latino aqua, que significa água, com o sufixo rium, que significa lugar ou edifício. Tá? Aí, aquarium, nasceu a palavra aquário. Recipiente de vidro. O conceito de aquário, pensado como objeto de observação de peixes na forma de tanque fechado e transparente,
guardada em interiores, surgiu apenas recentemente. No entanto, é difícil definir a data exata desse desenvolvimento. No século XVIII, o biólogo Abraham Tremblay conservou uma hidra que encontrou nos canais do Jardim Sorvliet, nos Países Baixos, em grandes recipientes cilíndricos de vidro para o seu estudo, considerando-se que o conceito de manter vida aquática em compartimentos de vidro data de então. Fabricação. Os aquários possuem pelo menos uma parede transparente de vidro ou plástico, né? O plástico é geralmente acrílico. Ainda que existam aquários cuja estrutura é de poliéster, de concreto ou outros materiais, o mais comum são os de vidro. Nas últimas décadas têm sido muito explorados materiais plásticos como o acrílico. Estes são mais leves e resistentes, mas ficam amarelos com o tempo, não sendo, por isso, muito recomendados. Outra coisa que se diz sobre o acrílico é que ele risca mais fácil, né? Até a década de 70, a maioria dos aquários de vidro eram acoplados com metal, mas hoje são unidos simplesmente com silicone. Esse silicone deve ser do tipo acético, sem aditivos do tipo antimofo ou outros, e preferencialmente de cor preta, para que não se note a coloração e não haja desenvolvimento de algas que, com o tempo, vão aparecendo, né, nas bordas junto com o silicone. Ademais, é um silicone próprio para aquário, que não causará toxicidade em sua fauna. Tipos. De maneira geral, e segundo a concentração de sais minerais na água, os aquários se dividem em aquários de água doce, né? Simula um ambiente lacustre ou fluvial. Aquários marinhos de água salgada simula um ambiente marinho ou oceânico. Aquários de água salobra simula os ambientes intermediários quanto à salinidade. Mas, mais detalhadamente, a aquariofilia distingue vários tipos de aquários segundo a finalidade. Então, aquários comunitários, onde vivem plantas e espécies de diversas espécies, independente de seu lugar de origem. Obviamente, se agrupam tendo em conta que as características ambientais que precisam são as mesmas. Aquário de espécie individual ou específico. São aquários destinados à criação de uma determinada espécie de peixe. Esse aquário requer um ambiente muito específico, adequado ao peixe. Diferencia-se do aquário de criação, onde não há fins de seleção por raça ou comerciais. Aquário de biótopo, onde estão reunidos peixes e plantas que pertencem ao mesmo habitat, com o fim de recriar um determinado ambiente. Aquário de reprodução. Suas condições ambientais tratam de facilitar a reprodução de uma ou várias espécies de peixes. Aquário de criação, destinado à criação de uma só espécie de peixe, por motivos de seleção de raça ou por fins comerciais. Aquário holandês é um tipo especial de aquário que tem sua origem na década de 70. Caracteriza-se pelo cultivo de plantas aquáticas segundo conceitos estéticos ocidentais, procurando simetrias e geometrias de cores, formas e texturas, cobrindo quase todo o tanque, não tendo frequentemente presença de peixes, já que as plantas são o principal atrativo. Aquário nature. Trata-se também de um aquário plantado.
seguindo a estética japonesa, relacionando-se com representações simbólicas de aspectos da natureza e procurando um equilíbrio orgânico entre os vários elementos. Esse estilo foi fortemente impulsionado por Takashi Amano nos inícios dos anos 90. Por último, atendendo à temperatura da água, podemos distinguir dois tipos de aquário. No aquário de água fria, a temperatura oscila entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius aproximadamente. Durante os meses de inverno, uma resistência elétrica impede que a temperatura seja menor que 15 graus Celsius. É utilizado sobretudo para espécies de peixes exóticos mais resistentes. Aí entra o aquecedor ou o termostato. No aquário tropical, a concentração de sais na água é indiferente, podendo esta ser tanto doce como salgada ou salobra. A água é aquecida por um sistema de termorregulação. A temperatura deve estar entre 23 graus Celsius e 28 graus Celsius, aproximadamente, graças ao uso de resistências elétricas e de um regulador, o termostato. Acessórios para o aquário. Sistema de filtração em um aquário típico. 1. Entrada. 2. Filtração mecânica. 3. Filtração de carbono ativo. 4. Meio de filtração biológica. 5. Saída para o reservatório. É possível conservar peixes vivos por um certo tempo em um pouco de água sem qualquer ajuda tecnológica. Mas as condições de vida dos peixes serão muito más, por isso, todo o aquário deve ser equipado corretamente. Então deve ter uma filtração. É vital que a água do aquário circule para que se liberte de impurezas e esteja biologicamente depurada. Para fazer isso, é utilizada uma bomba de água que força a movimentação da água através de elementos filtrantes. A filtração se divide em diversas etapas. Então, filtração biológica, realizada por bactérias aeróbicas que convertem a amônia produzida pelos peixes em nitritos e esse em nitratos. Filtração mecânica, realizada por esponjas, mantas ou outros elementos filtrantes que retêm partículas sólidas da água. Filtração química, realizada por carvão ativado ou resinas específicas. Tem o objetivo de remover substâncias tóxicas da água, como o cloro, os metais pesados, entre outros. Pode ser usada para remover também compostos nitrogenados, como a amônia, os nitritos e os nitratos. Filtração com lâmpada de ultravioleta, o famoso filtro UV. Tem por objetivo esterilizar a água, eliminando certos micro-organismos indesejáveis, como algumas algas microscópicas, fungos e protozoários. A mistura da água tem também uma função oxigenadora e permite recriar certos meios ambientes agitados. Iluminação. A fim de se observarem bem os peixes, de lhe dar um ritmo de vida diário e de assegurar a fotossíntese das plantas, um aquário deve ser iluminado corretamente. O método aparentemente mais simples é a utilização da luz do dia, mas isso comporta numerosos inconvenientes.
promove o desenvolvimento de algas filamentosas pela falta de controle da intensidade da luz. Os peixes terão as cores mais fracas, etc. Acontecendo outras coisas também. Por essas razões, deve-se iluminar o aquário por meio de lâmpadas habitualmente reguladas por um relógio ou cronômetro, que as faz funcionar de 10 a 12 horas por dia. O melhor método é utilizar lâmpadas fluorescentes, hortícolas ou outras lâmpadas especiais adaptadas às necessidades das plantas, tanto em qualidade quanto em quantidade. Para aquários plantados, há diversas discussões sobre o melhor tipo de iluminação, mas basicamente o melhor é que faça a conjunção de lâmpadas de cor branca, tá? 6.400K com lâmpadas para horticultura, tá? De 18.000K. Fluorescentes comuns tubulares T5 ou T8 e lâmpadas de vapor metálico HQI são os tipos mais utilizados, sendo que a última, a HQI, é a que produz melhores resultados, mas é indicada apenas para aquários grandes. Um cálculo básico para a manutenção de plantas com altas exigências, luminosas em um aquário são os watts por litro, tá ok? Um aquário bem iluminado deve ter 1 watt por litro. Já um aquário designado para manter plantas com menos exigência luminosa pode ter no mínimo 0,5 watt por litro. Lembrando-se de que a iluminação é um dos fatores, mas não é o único. Para a manutenção de plantas, deve haver um equilíbrio entre iluminação, substrato fértil, fertilização líquida e injeção de CO2, gás carbônico, e outras fontes de carbono. A climatização. Para manter uma temperatura tropical que convém aos peixes exóticos, é preciso utilizar sistemas de climatização compostos por uma resistência elétrica e um termostato. No caso, peixes de água fria, o procedimento é inverso. É preciso utilizar um sistema de refrigeração. População. Solo. O solo do aquário deve ser coberto de cascalho fino. Alguns centímetros são suficientes para permitir a fixação das plantas. No caso de um aquário no qual o objetivo é manter muitas plantas, é preferível utilizar um solo fertilizado, mas há opções industrializadas e também soluções caseiras, como humus de minhoca, diversos tipos de terra e laterita, fonte de ferro, desde que previamente tratada. No caso de água doce, com exceção de peixes que necessitem essas características da água, como, por exemplo, os peixes dos lagos africanos, ciclídeos. Então, no caso de água doce, deve-se evitar as substâncias calcárias, enquanto no aquário de água do mar deve-se adotar uma areia coralina, que permite estabilizar as características da água em valores adequados. Isso ajuda a estar estabilizando o pH adequado para o seu aquário. Para esse sistema, convém prescindir de areia artificiais, assim como de pedras pintadas. Água. Um aquário marinho. A água pode ser da torneira desde que seja adaptada às necessidades dos organismos que a habitarão. Os peixes de água muito doce, bacia do Amazonas, por exemplo, necessitam geralmente de água branda, com um conteúdo muito escasso de sólidos dissolvidos e ácida. Pode-se abrandar a água através de um filtro de osmose inversa, enquanto que para acidificá-la são empregados diversos produtos químicos ou é colocada uma pequena quantidade de turfa no sistema de filtração.
Os peixes de águas duras, né? O exemplo do lago Malawi, né? Ciclídeos africanos, né? Requerem uma adição de sais especiais como pedras calcárias. Tá ok? Então tem, por exemplo, a aragonita, né? Que pode ser colocado como substrato aí no aquário. Os peixes de água do mar necessitam de um suplemento de sal, de preferência combinado com a água, corretamente depurada, por exemplo, por osmose. No caso de uma água de torneira clorada ou que contenha metais pesados, existem no mercado produtos neutralizantes que podem melhorar a sua qualidade. É igualmente possível liberar o cloro, deixando repousar a água em um recipiente aberto por alguns dias antes de sua utilização. Decoração. Todos os tipos de decoração são possíveis. Os materiais naturais ou de aparência natural, como cortiça e raízes de turfeira, são preferíveis para esse efeito. Em relação às raízes de turfeira, pode ser conveniente fervê-las antes de colocá-las na água, para que liberem o tanino, que poderia turvar a água. Certas espécies gostam de se esconder ou utilizam seu meio para pôr e proteger os seus ovos. É conveniente, então, fazer pequenos esconderijos com pedras. Pode-se utilizar também a metade de um coco ou vaso de flores, de antemão bem limpos. O vidro traseiro do aquário pode ser mascarado por uma decoração de poliéster, tá? Resinado, ou por um pôster que represente o ambiente do aquário, a fim de aumentar o efeito de profundidade. Plantas. Antes de introduzir as plantas no aquário, deve-se submergir uns minutos em uma solução desinfetante, como por exemplo, permangato de potássio, para eliminar os hospedeiros prejudiciais, como caracóis e hidras. Nos aquários de água doce, o excesso de plantas impede a reciclagem dos desperdícios nitrogenados. Já para os de água do mar, uma planta muito encontrada é a caulerpa, facilmente encontrada no mercado especializado. Animais. Além dos peixes, os aquários podem comportar alguns invertebrados. Nos de água doce são comuns os gatrópodes ou outros moluscos. Nos de água do mar podem-se ver ouriços do mar, anêmonas, espirógrafos, corais, esponjas e muitos outros. Contudo, a superpopulação do aquário deve ser um fator sob constante conservação. Manutenção. Aquário caseiro. Instalação e manutenção regular. Um aquário corretamente instalado e povoado requer pouca manutenção. Tá? Então, renovação da água. Uma troca regular de uma parte da água, normalmente o equivalente a 20% do todo, a cada 2 semanas, o que permite eliminar os desperdícios orgânicos. O processo é feito geralmente por sinfonagem, aspirando a água próxima ao solo, a fim de eliminar, pela mesma operação, os desperdícios orgânicos. Limpeza das paredes. Uma esponja é capaz de remover a transparência original, de devolver a transparência original do vidro. Limpeza das plantas. As plantas com algas devem ser limpas à mão. Limpeza do solo. É possível transportando as pedras ou a areia para outro recipiente, onde serão extraídas as impurezas através de água corrente. Adubar as plantas. Em um ambiente fechado, como é um aquário, deve-se procurar atender às necessidades de cada componente vivo, tendo em vista também os produtos resultantes de sua degradação. Em aquários comunitários com espécies menos exigentes, é possível
a utilização de pastilhas com fertilizantes nas raízes das plantas. Já em aquários plantados, como holandeses ou Nature, é praticamente indispensável a suplementação com CO2, o gás carbônico, macronutrientes e micronutrientes, enquanto que no substrato em geral usa-se basicamente adubo orgânico, geralmente em associação com substâncias com alta capacidade de troca catiônica. Alimentação dos peixes à base de alimentos frescos, congelados ou vivos. Um exemplo é o uso de paramércios para alimentação de peixes de água doce pequenos ou recém-nascidos. Renovação da água, né? É necessário efetuar trocas regulares da água em um aquário, pois as bactérias se encarregam de degradar o amoníaco e transformar os nitritos em nitratos. Esses últimos se acumulam pouco a pouco no aquário, podendo alcançar valores excessivos que poderiam ser tóxicos para os peixes. A taxa de nitrato deve ser sempre inferior a 50 mg por litro. Então, se foi um vídeo aí sobre curiosidades sobre o aquário, tá? Então, tenho vontade de ter um aquário, né? Onde eu devo comprar o aquário, que tipo e tamanho de aquário, né, eu quero ter para minha casa, entendeu? Tem um lugar específico para estar colocando esse aquário, né? O que eu devo aprender, tá ok? Para estar fazendo a manutenção, para estar garantindo aí a saúde do meu aquário, da minha água, bem como também da minha fauna, dos meus peixes, das minhas plantas, né? E para que eu tenha sucesso aí e prazer no aquarismo, tá ok? Esse hobby aí tão maravilhoso aí e tão legal aí, que exige disciplina, atenção, né? E como eu li aí na curiosidade, faz muito bem a saúde mental, bem também como do corpo, né? Então alivia o estresse, pressão alta, ansiedade, combate à insônia e outros. A todos que amam o hobby do aquarismo e a criação de peixes, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para quem está vendo esse vídeo, né? Um vídeo de curiosidades aqui. Eu vou estar relatando um pouco aqui da história do aquarismo, tá? O autor é o Alexandre Avari. Para falarmos da história do aquarismo, temos que falar da história da piscicultura. Ambas as atividades seguem paralelas pelos séculos. Afinal, basta observar um peixe mais de perto para reconhecer sua beleza. A criação de peixes em cativeiro, segundo aí a história, né, começou com os sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que construíam açudes às margens dos rios Tigre e Eufrates para alimentação. Foram eles que nos deram as primeiras indicações terapêuticas e relaxantes da observação do nado dos peixes. No Antigo Egito, por volta de 1700 a.C., além de alimentação, eram feitos estudos observando o comportamento dos peixes em tanques de argila cozida com frente em vidro. É o relato dos primeiros aquários aí, né? Os sacerdotes egípcios podiam prever as cheias e secas do rio Nilo, base de toda a sua civilização. Ao observar as mudanças de comportamento que os peixes apresentavam.
Abre aspas, o Egito é uma dádiva do Nilo, disse o historiador grego Heródoto em 5 a.C. Logo, tudo referente ao Nilo era considerado sagrado. Claro que o fascínio sobre a beleza dos peixes acabou conquistando admiradores, e os tanques, apesar de possuírem função definida, tornaram-se requintados, integrando-se à decoração de palácios e templos. Os egípcios eram grandes admiradores das plantas hidrófilas, como as ninféias e papiros. Os grandes templos e palácios sempre tinham, pelo menos, um grande lago, onde essas e outras plantas ribeirinhas cresciam e floresciam. As noções quanto à quantidade de luz necessária para as plantas começaram aí. Nada mais fascinante para um povo adorador do sol. Os gregos eram grandes conhecedores e consumidores de peixes e outros organismos marinhos. Aristóteles dedicou muito de seu trabalho à catalogação das espécies mediterrâneas. As fortes ligações comerciais com os egípcios e sua vocação nata às águas levaram a construções de lagos decorativos, muitas vezes marinhos. As construções gregas mais tarde, aos romanos, inclusive construindo arenas de água marinha, onde escravos eram atirados às lampreias, peixes muito primitivos e parasitas que matavam pessoas com o mesmo atrativo que os leões e tigres do Coliseu em Roma e outras arenas. Mas o aquarismo, como o concebeu, nasceu realmente na China, durante a dinastia Tang, entre os anos de 618 a 917 depois de Cristo. Enquanto a Europa padecia sobre as pestes, as guerras entre as centenas de feudos e as cruzadas sobre os destroços do Império Romano. Durante a dinastia Ming, por volta do século VI, o aquarismo realmente se popularizou na China. Muito dos famosos vasos Ming eram, na verdade, cubas onde era possível apreciar belos exemplares vermelhos de Kingyou. Então, segundo a história, o primeiro peixe de aquário mesmo foi o Kingyou, ou Qin-Shi-Yu, pronuncia-se Qin-Shi-Yu. No final do século XIV, os Kingyous já eram bastante difundidos, até mesmo entre a plebe. Surge o primeiro livro de aquarismo, o Shi Sayapu, abre aspas, o livro do peixe vermelho, que foi escrito por Sheng Xian Te, publicado em 1596. Mesma época do auge do comércio entre o Oriente e o Ocidente, principalmente para fornecer seda e temperos à burguesia e realeza europeia, também do descobrimento da América. Apesar de não ter sido o primeiro ocidental a percorrer a rota da seda, Marco Polo foi o primeiro a ser recebido na corte do imperador chinês Kublai Khan. De volta à Itália, relatou ao mundo ocidental em seu livro, abre aspas, A Viagem, as maravilhas do Oriente, dentre essas maravilhas os aquários e lagos chineses. No século XVIII, finalmente, o aquarismo chega timidamente à Europa, enriquecida pelos séculos de exploração de suas colônias orientais, americanas e africanas.
No século XVI, o cientista sueco Carl von Linneu, para os íntimos, responsável pelo sistema de classificação dos organismos vivos, a taxonomia, foi um dos grandes responsáveis pelos primeiros estudos aquariológicos e impulsionador do aquarismo, já que mantinha em seu laboratório tanques de vidro onde mantinha os espécimes de peixe que estudava, vindo de todo o mundo. O iluminismo estava em alta e as classes intelectuais estavam em polvorosa. Os estudos da evolução de Darwin e outros cientistas brilhantes chocavam com as ideias da Igreja Católica, com a lógica inegável. A melhor maneira de demonstrar ao mundo as novas teorias evolucionárias era mostrando os animais às pessoas. Começaram a surgir mais e mais zoológicos por toda a Europa. Em maio de 1853, inaugurou-se o primeiro aquário público do mundo, no Zoológico de Londres. Houve um repentino interesse das classes mais abastadas em manter peixes como elemento decorativo em suas casas. Espécimes até então desconhecidas eram trazidas das colônias europeias de todo o mundo. Tá? Então foi o primeiro aquário público no mundo, o Zoológico de Londres. Em 1860 e 1880, fora publicado o primeiro livro ocidental sobre aquarismo, o The Aquarium, Its Inhabitants, Structure and Management, de autoria de J.E. Taylor, mesmo período em que Pierre Carbonnier introduziu uma série de peixes asiáticos, dentre eles tricogasters, colisa, peixes paraíso e betas em 1878. Já se produzia corredoras, paleatos na França. Claro que a eletricidade e a Revolução Industrial introduziram novas armas e possibilidades aos aquaristas pioneiros. Sobretudo a invenção com mini compressor nas primeiras décadas do século XX. O aquarismo no Brasil deve ter sido mais ou menos na mesma época, final do século XIX, que o aquarismo começa no Brasil. Não há registros precisos de quem e quando, mas fortes indícios, aliás, muito além disso, já havia precedentes. Os índios brasileiros não criavam animais para abate, mas para companhia. O chamavam de xerimaua, que significa, abre aspas, coisa muito querida. E dentre os xerimaua ou xerimbado, em tupi não tem plural, mais populares estavam araras, tucanos, jiboias, macacos, pacas, capivaras, antas e até onças. Peixes, entretanto, eram armazenados em grandes cestos à beira dos rios. Estes, sim, eram mantidos para alimentação. Mas a vocação do índio brasileiro em manter animais pelo prazer de sua companhia já era notória. Abre aspas. O xerimbado do índio é, por assim dizer, quase uma pessoa da família, fecha aspas. Disse o general mineiro José Vieira Couto de Magalhães, em 1939, abre aspas. A principal razão pela qual todos os animais amansam tão prodigiosamente nas casas dos nativos é porque são tratados com bondade uniforme, sendo-lhes permitido andar à vontade por todos
os compartimentos, fecha aspas, disse o naturalista e antropólogo inglês Henry Walter Bates, de suas viagens à Amazônia, em 1863. O primeiro registro de um tanque para manter peixes construído no Brasil foi na Bahia, por volta de 1583, no convento jesuíta de Salvador, conforme relata um de seus moradores, o jesuíta inquisitor português Padre Fernão Cardim, abre aspas. Fora de casa, um tanque muito formoso em que andara um bom navio. Andam cheias de peixes, e no tanque entram algumas ribeiras de boa água em grande quantidade, fecha aspas. É uma referência ao tamanho do tanque, tão grande que ele caberia um navio. Apesar da beleza descrita, está longe de ser aquarismo. Mais uma vez, era uma fonte de estudos e alimento, adicionalmente de rara beleza. Não há registro se os peixes eram introduzidos pelos jesuítas ou se vinham pelos riachos que alimentavam o tanque. Não que os brasileiros estivessem alheios a toda a imensa variedade de peixes de nosso abençoado país, que nosso abençoado país oferecia e oferece. Mas nesse momento histórico, as riquezas, o conhecimento estavam em grande parte concentradas no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Ainda por conta do café e da industrialização paulista, a realeza fluminense e das pedras preciosas e ouro mineiro. E esses três estados estão consideravelmente longe da tenebrosa Amazônia e do então quase desconhecido Pantanal, ainda mais em tempo de carroça e cavalo. No outrora rico Nordeste, no final do século XVII, já havia algo. Com uma aristocracia abalada pelo fim anunciado da cana-de-açúcar, as famílias mais abastadas agora viviam de comercializar outras coisas, geralmente materiais da Amazônia, como madeira, peles e o valioso látex. A região tornara-se uma grande área portuária e entreposto comercial. Escala obrigatória das cargas vindas do norte e do sudeste, antes da perigosa travessia do Atlântico em direção à Europa. Pela proximidade e pela grande quantidade de europeus, sobretudo holandeses e franceses, que viviam por lá, esquecidos da colonização holandesa e apaixonados pela nossa terra. Com peixes maiores, mais bonitos e abundantes, os nordestinos logo se interessaram na piscicultura. Não comercialmente, mas como um meio de subsistência das populações mais pobres. Mas a existência de uma costa tão generosa manteve a piscicultura nordestina tímida por séculos. Existiam barragens construídas nas cidades mais distantes da costa, principalmente para deter água para as épocas das secas. Adicionalmente, criavam-se peixes nessas barragens, mas sem nenhum critério. Voltamos ao sudeste por volta do final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. No interior de São Paulo, na região de Campinas, ainda existem pequenos açudes e barragens com cerca de 1 hectare ou menos, que datam dos anos de 1850, construídos para piscicultura, mas sem a tecnologia adequada, muitos desses tanques acabavam destruídos pela força das águas. Alguns poucos açudes intactos e alguns indícios em ruínas ainda existem até hoje.
A República, influências iluministas, a abolição dos escravos, a chegada da eletricidade, a chegada das redes de esgoto, as artes modernas brasileiras nascendo, uma classe intelectual ativa, os anos do final do século XIX e início do século XX foram realmente conturbados e efervescentes. A europeização, ou melhor, a parisização das principais cidades trouxeram consigo os primeiros aquários e a indagação lógica de que, abre aspas, se eles fazem lá fora com nossos peixes, por que não fazemos nós mesmos? Fecha aspas. Paris, na época, era a mais moderna cidade do mundo, algo como Tóquio e Nova York atualmente. O aquarismo nasce marginal nos casarões fluminenses, impulsionados pela primeira mostra de aquários na Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922. Organizada pelo aquarista Rolf Broca, e foi um grande sucesso. O crescimento do aquarismo atrai diversos pesquisadores de todo o mundo para o país, entre eles Amanda Blair, Rafael Macheville e Hans Grien. Esse último foi o fundador da primeira loja de aquarismo do país, a Aquário Rio, e, segundo Gastão Botelho, abre parênteses, informação pessoal ao naturalista e escritor paulistano Paulo Nogueira Neto, fecha parênteses, abre aspas, o maior aquarista que já tivemos no Brasil, fecha aspas. Ambos coletaram e criaram diversas espécies que hoje nos são muito familiares. Aparecem aquaristas por todas as grandes capitais da época. Na Bahia, em 15 de março de 1942, foi inaugurado o Pavilhão de Peixes Ornamentais, na 8ª Exposição de Pecuária do Estado. Em São Paulo, o aquarismo cresceu vertiginosamente e de maneira bastante organizada. Em 6 de junho de 1953, é fundado o Núcleo de Aquarianos na Sociedade Geográfica Brasileira, a primeira associação de aquarismo do país. Os envolvidos foram figuras contundentes para o aquarismo. Alguns exemplos: Dr. Agenor Couto de Magalhães, renomado ictiólogo paulistano, envolvido diretamente no primeiro projeto de reprodução de pirarucu em cativeiro em 1931. Criador de acarás-bandeiras e muitos outros peixes, sobretudo ciclídeos. Carlos Stegman e esposa, criador de diversas espécies de peixes ornamentais, dentre elas limpa-vidros, corredoras e killifiches. Werner Carlos Augusto Bockerman, natural de Botucatu, estado de São Paulo, que descreveu diversas espécies de peixes, por exemplo, a espécie de killifish Simpsonichthys bockermani, muito difundida entre quiliófilos brasileiros e de todo o mundo, recebe seu nome em sua homenagem. No mesmo ano, 7 de novembro de 1943, houve um evento marcante para o aquarismo paulistano e brasileiro. A primeira exposição de peixes ornamentais realizada no Parque da Água Branca. O sucesso foi estrondoso. O então presidente Jânio Quadros esteve presente em sua inauguração. Milhares de pessoas puderam observar peixes nacionais e exóticos, como os bizarríssimos Beta Splendens da Ásia ou o exótico
Epiplatz da JET do continente negro. Os anos do pós-guerra, abre parênteses, 1945 até 1960, marcam o grande salto na evolução no aquarismo brasileiro. O ictiólogo alemão Dr. Herbert Axelrod ainda residia em São Paulo, onde, junto com o carioca Carlos Eduardo Mafra Machado, os paulistas Renato Palestino e Alcebiades Marques criavam diversas espécies de peixes, dentre elas a caradisco e neons. Sim, e produzia-se a caradisco e neon em São Paulo na década de 50. No Rio Grande do Sul existem poucas referências disponíveis ao aquarismo, mas a piscicultura caminhava bem, sobretudo por conta de uma interessante espécie, o peixe-rei Aterinella brasiliensis. Em 1945, o pesquisador holandês Herman Kleckoper conseguiu, na sua estação de piscicultura na Lagoa de Quadros, na bacia do rio Tramandaí, sucesso na reprodução dessa espécie em cativeiro e sua criação em açudes para fins comerciais. Tentativas semelhantes em outros estados não só deram muito certo. O peixe-rei só prospera em regiões bem frias. Essa experiência fez com que o Rio Grande do Sul exportasse muitos especialistas em piscicultura para todo o mundo, como o gaúcho Sérgio Zimmermann, que trabalha na Noruega, utilizando-se de seus conhecimentos para auxiliar na criação comercial de bacalhau e atum. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda é responsável por boa parte da tecnologia em ictiologia e piscicultura no país. Infelizmente, não há dados práticos, abre parênteses, ainda, fecha parênteses, da influência de toda essa experiência em piscicultura no aquarismo da região, mas podemos supor que existem aquaristas gaúchos há muito tempo. Com tantas espécies endêmicas e belíssimas, o grande rio Guaíba, cortando a capital, Porto Alegre, supõe-se que o aquarismo tenha surgido ainda que precariamente por volta dos anos 20. O aquarismo marinho. Por volta de 1800, já existia curiosidade em manter animais marinhos em aquários, mas os filtros existentes de lá, cascalho e carvão ativado, ainda eram bem rudimentares para manter um ambiente marinho. E as minúcias do funcionamento e equilíbrio do mar ainda eram desconhecidas. Os aquários marinhos públicos conseguiam algum sucesso, mas com sistemas abertos, ou seja, trocas constantes de água, né? Então fazia o famoso TPA constantemente. Nos anos 40 surgiu com a introdução do filtro biológico de fundo. Foi possível pela primeira vez manter certas espécies marinhas em cativeiro. Ainda por pouco tempo, tudo muito experimental. Os primeiros aquários marinhos surgiram na época na Europa, né? Na Europa e nos Estados Unidos, e eram bem diferentes dos aquários atuais. Até meados dos anos 80, os aquários marinhos eram decorados com esqueletos mortos de corais e repletos de algas filamentosas, verdes. Aquários peludos de tanta alga eram os bons aquários. Muitos peixes e invertebrados vivem muito bem em aquários montados, apenas com esse tipo de filtragem, hoje dito tão primitivo. Em 1974, houve os primeiros registros da reprodução em cativeiro de algumas espécies de peixes palhaço.
Os avanços das pesquisas e o surgimento de novos sistemas de filtragem, como o skimmer e o filtro dry wet, entre 1983 e 1985. Mas essas inovações ainda não atingiam o sucesso obtido nos anos 60 pelo aquarista indonésio Lee Shin Han, que mantinha corais vivos em seus aquários, livres de algas, assim como espécies de peixes consideradas impossíveis até então de viver em cativeiro. Seus aquários eram montados com grandes quantidades de rochas provenientes das regiões de corais e camada de cascalho bastante espessa, iluminados com luz natural e com trocas constantes de água. Afim, esse sistema deram o nome de Sistema Natural. Inspirados no Sistema Natural, em 1885, surgem na Alemanha os primeiros aquários marinhos de rochas vivas. Não se atribui esse grande avanço a um ou outro aquarista, mas a um grupo de entusiastas que, pela observação e muita pesquisa, conseguiram simular boa parte das reações que acontecem nos ambientes marinhos, reproduzindo com maior fidelidade seu habitat. A grande sacada desse sistema é criar um ambiente propício para o desenvolvimento de toda uma cepa de bactérias anaeróbicas, abre parênteses, que vivem sem oxigênio, fecha parênteses, que consegue processar o nitrato, elemento resultante do processamento biológico, que até então se acumulava no aquário, causando a explosão de águas verdes. Em 1988, o biólogo da Universidade de Nice, Dr. Jean Joubert, França, baseado no modelo primordial do sistema natural e com os avanços do sistema de rochas vivas, desenvolveu o sistema Joubert, em que a camada de cascalho alta criava não só um ambiente propício às bactérias anaeróbicas, como também permitia a reposição de sais carbonatos à água, essenciais para o desenvolvimento de muitos invertebrados. Mais tarde, em 1989, surgiram os primeiros reatores de cálcio. Finalmente, era possível manter a grande maioria dos organismos marinhos provenientes da zona de rebentação, abre parênteses, praias, fecha parênteses, até as plataformas continentais, abre parênteses, regiões com até 200 metros de profundidade, fecha parênteses, incluindo muitas espécies de tubarões e arraias que, apesar de já constarem na lista de espécies nos aquários públicos, desde os primeiros tubarões enfermeira ou lambarus do aquário de Bridgeton, abre parênteses, Reino Unido, fecha parênteses, em 1876. Agora, eles poderiam habitar aquários domésticos. A década de 90 foi responsável por disseminar esses sistemas e seus avanços a aquaristas de todo o mundo, e o desenvolvimento vertiginoso acontece desde então por todo o planeta. O futuro do aquarismo. Apesar de ser um dos maiores fornecedores de espécies para aquários de todo o mundo, o aquarismo brasileiro pouco acrescentou ao desenvolvimento do hobby. O aquarismo continua a crescer por todo o planeta, inclusive em terras tupiniquins. O padrão do aquarista médio tende a melhorar não por conta da expansão do mercado aquarístico, mas pela preocupação ecológica que desabrocha por toda a parte. Apesar de ainda haver uma parcela bastante significativa de pessoas que mantêm peixes e plantas, abre aspas, descartáveis, fecha aspas, abre parênteses, e isso é um fenômeno muito forte em nosso país, fecha parênteses,
Há muitos aquaristas conscientes e preocupados em especializar-se. A destruição de muitos habitats e o aquecimento global destruindo nossos mares faz do aquarismo uma alternativa para a conservação da diversidade biológica de nosso planeta. O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. A busca pelo crescimento pessoal de cada um de nós é simultaneamente a busca pela conservação e compreensão dos mecanismos biológicos existentes. Claro que a expansão também tem seu lado negativo. A procura pode levar à exploração descontrolada desses recursos naturais, ao ponto da depredação, a disseminação de espécimes importados que, eventualmente, caíam nas mãos de pessoas despreparadas ou de má índole. Podem acabar com populações inteiras soltas na natureza, predando espécies nativas. Além da responsabilidade de manter o ser vivo, o aquarismo ruma para a responsabilidade ambiental, sobretudo em países como o nosso, em que a ictiofauna, apesar de bastante depredada pelas centenas de anos de descaso, ainda resiste bravamente como uma das mais belas e mais variadas do planeta. As referências desse texto que eu li, Vida no Aquário, editora, que é www.aquariofiliaonline.com.pt, A Criação de Animais Indígenas Vertebrados, Paulo Nogueira Neto, o Aquário Gastão Botelho, Plantas Hidrófilas e seu cultivo em aquários, Marcelo Notari, Revista Aquarista Júnior, diversas edições, Revista Habitat, diversas edições, Revista Tropical Fish, Robista, diversas edições, www.centralpets.com, de Elasmobrecht, Us Bandrai Manual, Sérgio Zimmermann, Jim Stein. Meu especial agradecimento à valiosa colaboração e imagens, gentilmente cedidas pelo Sr. Júnior da Netuno Aquarium. Ok, então essa foi aí uma curiosidade, da história aí de como surgiu o aquarismo, desde os primórdios aí de 3.000 anos antes de Cristo, até aí como foi a sua evolução até os dias de hoje. Se inscrevam aí no nosso canal, ajudem a gente a manter esse canal aí e a também levar essa mensagem aí, para todos que amam, assim como eu também, o hobby do aquarismo, a criação de peixes ornamentais, o estudo e criação de peixes de lagos e rios, bem como sua reprodução. Muito obrigado.
I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything
I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough, Phil. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as me.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
you.